Alex, Olá, boa tarde, tudo bem? Bom? Agradecer você a todos do G+, que estão aqui presentes. Isso. Nós vamos manter o distanciamento aqui, tomar todos os cuidados possíveis e como vamos estar dentro de uma distância segura, vamos poder estar tirando a máscara para a gente poder falar um pouquinho aqui com certeza. com vocês. Então você, conectados com a gente nesse momento, você aí, nossos internautas do G+ Brasil, hoje vamos conversar com o prefeito de Anápolis, uma das cidades mais importantes do centro do Brasil, e vamos começar a saber um pouco sobre a vida e obra do atual prefeito. Prazer estar aqui conversando contigo, tudo bom? Prazer é todo meu, uma oportunidade ímpar para poder estar levando aí a todos que acompanham o G+ na internet, as informações sobre a cidade, um pouquinho mais daquilo que a gente tem feito pela cidade, tem feito pela população anapolina. Então, você comanda. Bom, no início, só fazer um pouquinho, uma passagem da sua biografia. Você é de Porangatu e você chegou até... Como é que foi o seu percurso até chegar em Anápolis? Como é que você saiu de Porangatu? Você é farmacêutico, bioquímico de formação, professor e acabou virando prefeito de uma das cidades mais importantes do centro-oeste brasileiro. Como é que foi isso? Olha, eu nasci em Porangatu, em 1978. Em 1995 eu fui para Goiânia para poder estudar. Ingressei na faculdade de farmácia e bioquímica no ano de 1998 e já no meu segundo ano de faculdade, por necessidade, comecei a trabalhar, comecei a dar aula e tive a oportunidade de chegar a Anápolis para poder ministrar aula de Química no Colégio Max. Trabalhei no Colégio Max por cerca de 2 anos e abri a minha escola aqui no município de Anápolis. Assim que abri a escola, já optei realmente por morar aqui na cidade. Mudei para a cidade, mudei sozinho, deixei minha família em Goiânia, vim sozinho no primeiro momento para Anápolis. Aqui construí a minha escola, foi a cidade que acreditou em mim, foi a cidade que me deu a oportunidade. Construí a minha história, me casei em 2006, perdi meu pai em um assalto em Porangatu em 2004 e aí trouxe toda a minha família para morar aqui em Anápolis e aqui nós estamos até hoje morando em Anápolis, eu desde 2002 como residente na cidade de Anápolis e a minha família desde 2004. Bom, nas últimas eleições você acabou, enfim, ganhando as eleições e você era uma novidade na política. O que você acha que se deve a sua vitória naquele momento em que você era uma novidade, ter que enfrentar políticos experientes da cidade, você que não tinha nenhuma experiência política? Eu acho que o conceito de campanha, a proposta que nós apresentamos para a cidade de Anápolis, ela foi muito efetiva e foi aceito pela população. Um conceito, na verdade, de fazer uma campanha propositiva, apresentando realmente soluções e propostas para os problemas que a cidade vivia. Então, posso citar várias coisas como que nós apresentamos naquela época e que, graças a Deus, nós conseguimos entregar para a sociedade anapolina, como a questão do centro pediátrico, que é a UPA pediátrica, a guarda municipal, que não foi possível ser implantado na forma de guarda municipal, mas nós criamos a Força Tática Municipal, que é um batalhão da Polícia Militar, e tantas outras propostas que nós apresentamos. Então, essa forma diferente de comunicar, essa forma diferente de fazer política, apresentando propostas, construindo realmente o futuro, em parceria com as autoridades, em parceria com as pessoas, acho que foi esse realmente o que fez o diferencial naquela eleição de 2016. Bom, você está enfrentando nesse momento, acho que um dos maiores desafios, acho que todos os governantes no mundo inteiro, que é literalmente uma pandemia, algo ainda não visto nos últimos 100 anos. E a cidade de Anápolis, de uma certa forma, teve um contato primeiro com o Covid em função daquela repatriação dos brasileiros que foi escolhido Anápolis para receber esses brasileiros, né? Foi montado um complexo de isolamento aqui na base aérea e meses depois a doença realmente chegou para Anápolis. Como é que você faz, qual a avaliação que você faz sobre o enfrentamento do Covid? Naquela época você já estava ciente do que poderia acontecer e qual a avaliação que você faz hoje na atual circunstância? Antes da gente tomar qualquer decisão, Alex, é preciso a gente avaliar os prós e os contras. Nós tínhamos irmãos brasileiros que estavam presos em Wuhan, que precisavam de uma estrutura, de uma cidade que pudesse recebê-los.
Assim que fui procurado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governador Ronaldo Caiado, de imediato disse que Anápolis estava preparado para poder estar recebendo aqueles irmãos que estavam na China, aqueles brasileiros que estavam na China, porque essa é a característica de Anápolis, a característica realmente de um povo acolhedor que recebe bem as pessoas e que dá oportunidade para as pessoas poderem construir a sua vida no município. Então, naquele momento, eu enxerguei também uma oportunidade, porque todos nós sabíamos que o coronavírus ele iria chegar mais cedo ou mais tarde. Se nós tínhamos a oportunidade, juntamente com o Exército, com a Aeronáutica, com o governo federal, se nós tínhamos a oportunidade, juntamente com o governo do Estado, de termos essa experiência já em trabalhar com pessoas que possivelmente poderiam estar infectados, eu enxerguei ali uma oportunidade de entender melhor a pandemia e de aproveitar isso para que a gente pudesse preparar o sistema de saúde. No momento em que o primeiro caso é confirmado, nós fechamos a cidade por 15 dias e esses 15 dias foram cruciais para a gente poder ampliar o sistema de saúde. Mas gostaria também de deixar claro, porque tem muita gente aí, muitos internautas, telespectadores, que levam em consideração o que foi feito durante a pandemia. Anápolis hoje está numa situação diferente aos demais municípios do país, enfrentou a pandemia de um modo diferente, sim, mas não é por causa do trabalho de 6 meses atrás. É por causa de uma filosofia e de um trabalho que foi construído lá em 2017. Te cito exemplos. A UPA pediátrica não ficou pronta esse ano, ficou pronta em 2018. A criação das unidades básicas de saúde de horário estendido, que passou a ser uma referência para o Brasil inteiro e foi adotado pelo ministro Mandetta, que hoje são os centros de referência de coronavírus, foi criado no ano passado. O Zap da Saúde para poder facilitar a telemedicina, para poder facilitar o contato do paciente com o médico, agendar as consultas, não precisa mais pegar fila, não precisa mais sair de madrugada de casa, também já estava funcionando. Então nós pegamos todas as ferramentas, nós pegamos um sistema de saúde que já estava sendo desenvolvido, que já estava sendo melhorado, já estava sendo já estava sendo implantado, com a filosofia realmente de pensar em quem? De pensar na população, nós pegamos isso e adaptamos para poder enfrentar o coronavírus. Então, esse enfrentamento do coronavírus que está acontecendo no município de Anápolis, ele é fruto de um trabalho de 3 anos e meio e não só de 6 meses, porque muita coisa foi construída, muita coisa foi implantada já nos anos anteriores. Bom, você está falando aí sobre a questão da saúde, você chegou e acabou implantando algumas coisas que refletiu nessa preparação para receber essa visita indesejável. Quando você entrou na prefeitura, você, como um administrador público, como é que você encarou esse desafio e quais foram os grandes gargalos que você encontrou na prefeitura e o que você acha que conseguiu resolver e o que não conseguiu resolver ainda nessa gestão? Olha, o primeiro desafio público que eu enfrentei, na verdade, não foi a Prefeitura Municipal de Anápolis. Eu fui diretor financeiro da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é um grande desafio para qualquer homem, para qualquer gestor. Ali eu fiz a gestão de um orçamento de 3 bi, que é 3 vezes maior que o orçamento do município de Anápolis. Os principais problemas que nós enfrentamos naquele momento, vamos só recapitular, nós pegamos o lixo com 24 milhões de dívida e as empresas de lixo parando de prestar o serviço. Nós pegamos os diabéticos com nariz de palhaço, com apitaço na rua porque faltava insulina. Nós pegamos a CAFA, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, cheio de medicamentos vencidos. Nós pegamos a prefeitura sem crédito na praça para poder fazer compra. Essas foram as principais dificuldades. Conseguimos já naquele primeiro mês pagar o salário do servidor em dia, dentro do mês. Isso nós fizemos durante todo o nosso mandato. E conseguimos reconquistar a credibilidade com os fornecedores, conseguimos dar dignidade. Hoje você não vê falar em diabético no município de Anápolis reclamando. Por quê? Porque nós estabelecemos protocolos, porque Anápolis é uma das únicas cidades do estado de Goiás que dispensa a insulina do tipo Lantus, que é a mais cara que tem, mas é a que dá a melhor qualidade de vida para o paciente. Os medicamentos que estavam vencidos hoje, todos são geridos por sistema, por código de barra. O ambiente é realmente um ambiente propício. Montamos uma câmara fria. As vacinas, as insulinas eram reservadas, eram acondicionadas em geladeiras. Hoje não, nós temos uma câmara fria, onde o controle de temperatura é feito, onde tem geradores. As unidades básicas de saúde, muitas delas, não tinha luva, não tinha amálgama para fazer obturação, não tinha broca. Conseguimos reconstruir tudo isso, montar tudo isso, ampliar, terminar as obras que estavam paradas nessa área. Conseguimos um passo importante, implantar um sistema de regulação que fosse democrático.
Hoje, o paciente anapolino ele não precisa conhecer político, ele não precisa conhecer pessoas importantes, ele tem o mesmo direito a leito de UTI que qualquer outra pessoa. O sistema de regulação é transparente, o próprio Ministério Público tem senha para poder acompanhar isso. Então, o que nós procuramos fazer foi UPA pediátrica, UPA geriátrica, banco de leite que não tinha com sede própria, unidades básicas de saúde com horário estendido, ZAP da saúde, regulação, CAFA nova, e tudo isso com um único objetivo: atender realmente o anapolino porque ele merece. Mas não estou aqui, Alex, para dizer que está tudo perfeito, não. Ainda temos muitos desafios. Até porque entendemos que uma cidade que cresce com a velocidade com que Anápolis cresce, sempre terão novos problemas. E para novos problemas, precisaremos de pessoas, primeiramente abençoadas por Deus, e segundo, com vontade de trabalhar para que esses problemas possam ser solucionados. Uma das últimas grandes polêmicas de Anápolis é a respeito de uma obra da prefeitura, né, que você herdou, e é um prédio que é considerado aí um verdadeiro monumento de desperdício de dinheiro, que é a então sonhada nova sede da Câmara Municipal. Recentemente foi decidido que é sua responsabilidade agora definir o que vai ser feito daquele prédio, inclusive a possibilidade de demolição. O que o prefeito vai fazer com aquele prédio? Olha, eu despachei ontem, inclusive, com a nossa equipe da Secretaria de Planejamento. Está sendo contratado uma empresa para poder fazer os projetos complementares e para poder nos dizer quanto é que custa para terminar a obra e quanto é que custa a manutenção dessa obra. Porque ali nós temos problemas que não é só viga. Ela foi construída em um brejo. Agora, a vida é feita de prioridades. E se lá atrás eles não souberam escolher as prioridades e optaram por fazer o prédio da Câmara Municipal, ao invés de fazer UPA, ao invés de fazer posto de saúde, a minha prioridade é diferente. Eu fiz aquilo que as pessoas precisavam. No momento que nós tivermos condição, nós vamos terminar essa obra ou vamos demolir essa obra. Quem vai definir são os técnicos. Mas o prédio da Câmara Municipal, ele nunca foi uma prioridade nossa. Por quê? Porque entendemos que a população ela tinha outras demandas mais urgentes. E aí, a função do gestor é fazer escolhas. E as nossas escolhas são pautadas pela população. Com a mudança para uma nova sede, o que vai acontecer com com o Palácio Santana? Você vai abrigar o que ali? Olha, a ideia é justamente aproveitar algo naquele prédio. Lá não vai ser Câmara Municipal, mas tem algumas ideias que passam pela nossa cabeça. Se Deus nos abençoar, nos der saúde e a população nos der o voto de confiança, caso a gente concretize a nossa candidatura, por enquanto nós somos só pré-candidatos, eu e a primeira-dama Vivian, a gente tem uma ideia interessante para ali, que seria criar uma grande escola para os autistas no município de Anápolis. Uma forma de você reverter toda a imagem negativa que expôs Anápolis ao ridículo perante todo o país por causa dessa obra, é transformar ela em algo realmente social, em algo realmente que vai atender quem precisa. Bom, você acabou de falar sobre sobre reeleição, sobre pré-campanha. Nos últimos meses, o senhor tem evitado, inclusive, de falar sobre reeleição e coincidentemente, agora falou sobre reeleição, inclusive, em algumas entrevistas, falou dizendo que, enfim, não tinha tempo para nem sequer sentar com a base aliada, com os líderes partidários, para pensar em reeleição. Está se afunilando o tempo, então, o senhor é sim pré-candidato, como é que está essa conversação com a base aliada? Olha, eu sou pré-candidato a prefeito do município de Anápolis, mas não vamos perder o foco. O foco nosso realmente é entregar o asfalto do Promissão, que eles estão esperando há 20 anos. É a gente entregar o asfalto lá do Polo Centro, que eles estão esperando há 40 anos. É entregar uma UPA, a primeira UPA geriátrica do país. As pessoas precisam entender que quando elas têm o voto de confiança por parte da população, elas foram eleitas para trabalhar. E é isso que eu vou continuar fazendo. Se eu tiver que optar entre fazer uma reunião política e trabalhar, eu vou optar por trabalhar. E lá na frente a população vai poder me julgar. Ela vai julgar o que ela quer. Se é uma pessoa que tem tempo para ficar fazendo reuniões políticas, para ficar fazendo politicagem, ou se ela quer uma pessoa para poder trabalhar por ela. Eu me sinto como sendo um empregado da população. E é assim que eu vou me importar. Bom, o que se comentava e o que se comenta até então, que o único adversário a rigor que poderia enfrentá-lo, e talvez o maior desafio numa possível embate nessa reeleição, seria o ex-prefeito Gomide. Ele está fora. Qual é a avaliação que o senhor faz em relação
a essa eleição sem o seu possível principal oponente? Primeiro, eu desejo melhoras. Nós sabemos que ele está passando por um problema de saúde, que foi isso que tirou ele. Isso. E primeiro tem toda essa situação que a gente realmente quer que Deus possa estar abençoando ele, que ele possa estar vencendo toda essa situação. E é isso que a gente deseja como pessoa, para que ele realmente possa ter a sua saúde restabelecida. Nós sabemos que é uma pessoa que tem um legado na cidade de Anápolis, como todos os outros prefeitos, construiu a sua história, foi prefeito da cidade de Anápolis, deixou o seu legado, tem obras, tem ações. Então, toda pessoa que tem uma história com a cidade, que já tem um legado, ela sempre vai ser um pré-candidato considerável, e ela sempre vai ter um recall político. Como vai ficar da agora para frente? Depende muito. Depende de quê? Depende de como vai ser a avaliação da população em relação ao nosso governo. A pessoa só pensa em trocar alguém quando ela está decepcionada. E nesse momento o nosso foco é justamente isso, é mostrar para a população que aquilo que nós tínhamos como proposta de governo, que era de trabalhar e de atacar os principais problemas da cidade, que nós fizemos isso. Então, esse não é o momento da gente preocupar com quais são os candidatos. Esse é o momento da gente preocupar com quem está internado ali no leito do Norma, que está precisando do fentanil, que está precisando do médico, das pessoas que podem vir a precisar de um leito de internação de enfermaria. Esse é o momento de preocupar com os pacientes oncológicos que não estão podendo ser operados agora por causa do coronavírus. Então seria muito egoísmo da minha parte eu ficar preocupado com candidatos ou ficar preocupado com partidos políticos sabendo do sofrimento de parte da população. E eu não sou essa pessoa. Eu quero realmente ter foco, e meu foco nesse momento é de ajudar quem está precisando. E quem está precisando dessa ajuda? A população anapolina. Então é por isso que nós não vamos perder o foco, e o foco nosso vai ser esse até o final. Estou falando sobre o Covid aí, voltando sobre o assunto. Como que está a situação da matriz de risco hoje aqui em Anápolis em relação a leitos de UTI? Como é que está a situação, o sistema de saúde, como é que está a ocupação hoje? Hoje nós temos aí cerca de 33% de ocupação, enquanto o estado tem 85%. Então a situação ela é muito mais confortável. É o único município do estado de Goiás que tem leitos de UTI que conseguiu manter essa taxa de ocupação em 33%. Agora, isso é por quê? É porque o Covid não chegou? Chegou sim. É porque o Covid não contaminou as pessoas? Contaminou sim. Só que com a ajuda da doutora Ludmila Rajar, dos médicos da cidade, do doutor Olegário, nós conseguimos definir protocolos que impediu que as pessoas que estavam em nível moderado pudessem evoluir para o estado grave. Hoje nós estamos ofertando algo que é extremamente importante no tratamento do Covid, que é a fisioterapia respiratória. Então, o paciente, quando ele é internado em uma das nossas unidades, ele já começa a receber, além da medicação, o trabalho de fisioterapia respiratória, que prepara o pulmão dele para o momento mais crítico da doença. Então, o número de pacientes em UTI, quando você leva em consideração o município de Anápolis, proporcionalmente é muito menor que o dos outros municípios, porque a gente trata da pessoa desde o primeiro momento em que ela precisa de tratamento, a gente já interna. E esse tratamento tem feito com que a gente consiga fazer as pessoas do nível leve e moderado obter a cura, ao invés delas irem para leito de UTI. Então, esse é o grande diferencial. Você falou sobre o legado que você recebeu do governo passado, que foi um dos seus grandes desafios. Você sempre falou aí, você falou bastante sobre questão de dívidas que você recebeu, de problemas que você teve que resolver logo de cara. A avaliação que você faz do seu governo hoje, talvez você seja reeleito e você vai receber essa mesma prefeitura, ou pode ser que você não seja reeleito. Mas que prefeitura você vai entregar para o próximo prefeito, que pode ser você mesmo? Como estão as contas da prefeitura hoje? Uma prefeitura com as contas em dia, uma prefeitura viável e uma prefeitura com a filosofia totalmente voltada para a transparência e para o combate à corrupção. Isso é muito importante. Hoje os dados da prefeitura estão dentro do sistema. Anápolis é a única cidade do estado de Goiás e uma das raríssimas cidades do país que tem uso do solo e alvará de construção 100% online. Uma pessoa, se ela estiver morando na China, ela consegue aprovar um projeto aqui. Vamos implantar agora o SEI, ou seja, todos os processos serão ponta a ponta 100% online. A transparência é 100% no que diz respeito a isso. Então, vou encontrar uma prefeitura mais moderna, uma prefeitura mais preparada realmente e com condição financeira infinitamente melhor do que a que nós pegamos em 2017. Bom, você deixa de ser, se você assumir a prefeitura novamente, você deixa de ser um político novo para um político, digamos, experiente. Qual que é a avaliação que você faz do Roberto, que chegou na prefeitura quase 4 anos atrás como um novo na política e hoje não sendo mais um novo na política? Olha, em termos de política não muda muita coisa.
O que muda mesmo é a forma com que você enxerga os problemas. Quando eu entrei na Prefeitura Municipal de Anápolis, eu tinha uma visão mais gestora. Hoje eu tenho certeza que eu tenho uma visão mais voltada para as pessoas. E o grande desafio nós conseguimos vencer, que é fazer a gestão trabalhar para as pessoas. Você não precisa ser só gestor. Você pode ser gestor e usar a força do trabalho, a seriedade, o compromisso para atender as pessoas. Isso não tem nada a ver com nova ou com velha política. Quando eu te atendi aqui agora, para poder dar essa entrevista, para poder falar com os nossos internautas, isso aqui é política. O que nós não podemos confundir é corrupção, bandidagem, com política. Isso não é política, isso é crime. Então não existe a questão da nova e da velha política. Existe o que é o certo e o que é o errado. E nós vamos estar focados sempre em trabalhar para fazer o que é o certo. Bom, prefeito, a cidade de Anápolis completa agora 113 anos, né? E qual que é a avaliação que você faz sobre o futuro de Anápolis? O que o senhor espera dessa cidade para as futuras gerações? Olha, Anápolis é uma cidade interessante, a sua história é muito interessante. Ela é muito bem localizada geograficamente. Aqui nós tivemos, num primeiro momento, uma característica que era dos armazéns, que era uma característica realmente das pessoas que usavam Anápolis como rota, né, para a região norte, do desenvolvimento. Então, Anápolis tem essa característica geográfica. Depois, Anápolis cresceu, veio a industrialização. Teve algumas coisas realmente negativas, como governos estaduais que viraram as costas para a nossa cidade, que fecharam a vicunha, mas logo em seguida, naturalmente, Anápolis voltou a crescer e é isso que nós queremos. Nós queremos Anápolis nesse ciclo de desenvolvimento. Esse ciclo de desenvolvimento, ele só é construído através de parcerias. Por isso é que nós temos hoje uma relação muito cordial, muito respeitosa e compromissada com o governador Ronaldo Caiado e com o presidente Jair Bolsonaro. Porque é dessa forma que a gente consegue obter recursos e trazer as benfeitorias para o nosso cidadão. Da mesma forma, tenho certeza que um grande gargalo que nós teremos nos próximos anos é a questão do trabalho. Essa crise, primeiro é uma crise pandêmica, depois ela vai ser uma crise econômica. E para você criar empregos, naturalmente você tem que atrair empresas. Então nós estamos conseguindo tirar do papel um grande desafio da cidade de Anápolis, um grande projeto, que é ter o seu distrito agroindustrial municipal. Nós estamos conseguindo tirar do papel, junto com o governador Ronaldo Caiado, que é a ampliação do distrito agroindustrial do estado, que é o nosso querido DAIA. E Anápolis vai ter, pela primeira vez, um centro tecnológico. Em parceria com o nosso ministro Tarcísio, com o presidente Jair Bolsonaro, Anápolis vai ser um centro tecnológico de desenvolvimento de linhas férreas. E vamos inaugurar agora no dia 8 o CEITEC, onde nós vamos ter parcerias com universidades, parcerias com empresas privadas, um centro de inovação e de tecnologia com várias startups. Então a gente realmente tem pensado, avaliando quais foram os erros cometidos no passado por outros governantes, mantendo aquilo que deu certo e procurando melhorar cada vez mais essas ações. E como é que é a gestão, ou pelo menos participar de uma gestão dentro de uma residência comandada por mulheres? Olha, é tão difícil quanto administrar uma cidade. Falando um pouco sobre família, vamos explicar, né? Vou explicar para eles. Na verdade, eu não tenho, eu perdi meu pai. Sim. A minha sogra, ela é sozinha. E eu tenho 2 cunhadas, então eu acho que você fez a conta errada. Fez a conta errada, vê mais. Lá então. Em casa são minha mãe, 2 irmãs, 4 filhas, minha esposa, Vivian, minha sogra, Dona Aparecida, 2 cunhadas foi para 11 e uma sobrinha foi para 12. São 12 mulheres. Quando elas estão reunidas, pode ter certeza que eu só balanço a cabeça sim, sim senhora, porque eu entendo bem como é que funciona. É um sistema matriarcal. Sistema matriarcal. Quem manda é a mamãe. Bom, queria demais agradecer a sua disponibilidade do tempo para receber os demais aqui. Os demais entrevistas que por aqui. Eu queria deixar aí o espaço final para você fazer as considerações finais e desejar boa sorte aí no que resta. Espero que pouco tempo no enfrentamento do Covid, que eu tenho certeza que está sendo um desafio muito grande para você. Olha, Alex, primeiro te agradecer a todos os demais, a oportunidade de estar falando com seus seguidores, com seus internautas e pedir para Deus para que Ele possa continuar nos abençoando, para que Ele possa continuar nos dando saúde, porque com a saúde nós vamos continuar trabalhando.
E a melhor forma de nós enfrentarmos a pandemia e os problemas da nossa cidade é trabalhando, e é isso que nós vamos continuar fazendo. Parabéns para Anápolis pelos seus 113 anos, parabéns para vocês pelo programa. Obrigado, Roberto. A você conectados com a gente, continue na nossa programação, no nosso portal, sempre com muita notícia e mais conteúdo para você. A qualquer momento nós voltamos. Tchau, tchau, gente. Até a próxima entrevista. Abraço.